Olá pessoal, a aula de hoje então a prof vai explicar o argumento de um número complexo. O argumento de um número complexo não nulo é indicado pelo argumento do z e a medida do θ, no caso, que é uma letra grega, que significa ângulo, sendo em radianos do ângulo que se obtém girando no sentido anti-horário. O argumento do número complexo z a mais bi é determinado através das relações. Aqui nós vamos então trabalhar com o seno e o cosseno, tá? Essa parte então, o seno do θ é igual a b sobre ρ, que aqui é o módulo, né, que nós já estudamos, e o cosseno do θ é igual a A sobre ρ. A representação de A mais BI como o ρ entre o ponto A e B é chamada de imagem ou afixo do complexo Z e pode ser representada num plano chamado Argand-Gauss. Então, pessoal, aqui nós temos a determinação aqui de Z, que é igual a A mais BI, tá? Que nós temos aqui que é o meu ponto P, tá? De A e B, ó. Então, aqui eu tenho o ponto P, tá? Do ponto de origem até o ponto P. Então, aqui nós vamos acompanhar o plano Argand-Gauss é X, o ponto de origem, e Y. Então, é X, o meu ponto de origem, e Y. Para alguns, lembram também o plano cartesiano, só que aqui nós estamos trabalhando na parte dos números complexos, chama-se Argand-Gauss, tá, pessoal? Aqui, o eixo real, o zero, no caso, origem ali até o X, então, daqui até o X, né, do ponto central aqui, do encontro dos dois eixos até o X, é o meu eixo real, e o meu eixo imaginário é do ponto de origem até o Y. O ponto P é a imagem, tá, de A e B, é a imagem geométrica ou o afixo do número complexo, no caso é o encontro do termo A e B, no caso, a minha parte real com a parte imaginária. Isso vai dar o meu ponto P, A e B. E o θ, que é o meu ângulo, né? Este ângulo aqui que fecha nesse meu plano é o meu θ, tá? Então, aqui é mais uma parte da introdução, tá, pessoal? Então, nós vamos para a segunda parte e nós vamos utilizar e rever algumas partes trigonométricas, né, pessoal? Então, aqui nós vamos estar trabalhando novamente com o meu plano de a minha tabelinha de seno e cosseno, tá? E também os palhaços que nós já estudamos, né? A minha circunferência trigonométrica, onde eu identifico o quadrante, onde eu identifico meus radianos, os meus graus, né? A parte também que nós vimos, que é aquela partezinha de falta, passa, falta. Então, tudo isso aí nós vamos retomar agora no estudo do argumento dos números complexos, tá, pessoal? Então, essa partezinha aí, só para vocês dar uma retomada, nós já passamos, nós já vimos, né? A prof colocou ali para que vocês possam estar inteirados dessa parte aí, tá? Então, assim, ó, nós vamos ao exemplo. Determinar o argumento do número complexo z, 1 mais raiz de 3z. Primeiro passo, eu vou calcular o módulo. Ou seja, aqui o módulo para me calcular é o ρ, né? Que nós já tínhamos visto anteriormente. Então, o ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Sabemos, então, que no meu número complexo Z, 1 mais raiz de 3i, o meu A é 1 e o meu B é a raiz de 3. Aplicando no módulo, eu vou achar, então,
Meu A é 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Temos, então, aqui 1 ao quadrado é 1. Esse raiz quadrada aqui a gente cancela com a potência 2, que vai sobrar somente o 3. Então, o ρ é igual a raiz quadrada de 4, meu ρ é igual a 2, certo? Depois, nós vamos aplicar o seno de θ, que é b sobre ρ, e o cosseno de θ, que é a sobre ρ, tá? Então, aqui nós temos que o meu b é raiz de 3. Raiz de 3, e o meu ρ é 2, o que nós achamos aqui, ó, nesse cálculo. Então, raiz de 3 sobre 2. No cosseno, é o A sobre o ρ. O A é 1 e o meu ρ é 2, então 1/2. Quando eu chego nesses dois resultados, aí eu vou olhar na tabelinha, tá, pessoal? Vou puxar aqui para não ficar mexendo muito na câmera. Ó, na tabelinha. Eu tenho raiz de 3 sobre 2 e 1/2. Então, seno raiz de 3 sobre 2. No seno raiz de 3 sobre 2, eu tenho 60 graus. E o cosseno de 1/2, também 60 graus. Então, olha só. Raiz de 3 sobre 2 é 60 e 1/2 também é 60. Bom, só que no enunciado diz que nós temos que fazer ele sendo em radianos. Então, esses 60 graus, nós vamos ter que transformar em radianos, tá? Como é que eu faço isso? Podemos fazer por uma regrinha de 3, né? Então, olha só. Π é igual a 180. Posso ter como referência π igual a 180. O 60, que é o que nós temos aqui, é igual a quanto? Então, fazendo a regrinha de 3, eu vou ter 60π é igual a 180 vezes o x. Tenho logo aqui, então, que 60π é igual, esse 180 que está multiplicando, passa dividindo. 60π sobre 80 que é 180. Tá? 180 é igual a x. Então, aqui a gente vai simplificar ambos, o numerador e o denominador, por 60. Vou obter π sobre 3. O argumento, então, aqui é π sobre 3. No caso, como vimos, o seno e o cosseno são iguais. Olha só, no plano Arcangauss, o que acontece? Eu vou ter o valor do meu A, que é 1, que é a minha parte real, e o valor do B, minha parte imaginária, raiz de 3. Quando está dizendo que o meu π sobre 3 é igual a x, aqui a gente vai, obviamente, ligar os pontos, né? No caso, 1 e o 3. E esse ângulo aqui que fecha aqui é o meu π sobre 3. Que esse meu π sobre 3 seria o 180 por 3, que daria exatamente o 60, que está no primeiro quadrante, certo? Então, aqui está determinada o primeiro exemplo do meu argumento de um número complexo, certo? Vamos, então, para o segundo exemplo, tá? No segundo exemplo, temos o seguinte. Determinar o argumento do número complexo z, 1 menos raiz de 3i. O meu A é 1 e o meu B menos raiz de 3. Vou calcular o módulo, né? Então, aqui eu tenho a fórmula, ρ é igual a 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. O meu ρ é igual, 1 ao quadrado é 1. Aqui a gente vai, o menos 3, menos raiz de 3 ao quadrado a gente vai cortar, que vai ser 3, tá? 3 mais 1, 4, raiz de 4, 2. O meu ρ, então, vai ser 2. Seno de B sobre ρ, o seno meu B é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno do meu ângulo, que é A sobre ρ. O meu A é 1/2.
Bom, aqui nós vamos ter que tomar um certo cuidado. Bom, nós tínhamos visto anteriormente que o seno de raiz de 3 sobre 2 é 60 e o cosseno de 1/2 é 60. Só que aqui nós temos o sinal negativo, né? O seno é negativo. E aí vem a análise no palhaço, tá? A prof colocou aqui bem pequenininho para não precisar estar trocando a folha, tá, pessoal? Então, olha só. Para analisar no palhaço, nós vamos ter que ver o seguinte. O meu seno é negativo. O meu cosseno é positivo. Bom, eu vou ter que olhar eles em qual quadrante do seno ele é negativo e qual quadrante do cosseno ele é positivo. Então, olha só. No quadrante do seno, tá? No quadrante do seno, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Aqui nós estamos dividindo aqui, ó, certo? Então, aqui, ó. O seno é negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Então, ao mesmo tempo, eles vão ser no quarto quadrante. No quarto quadrante, o meu seno é negativo, que fecha, e o meu cosseno é positivo, fechou. Então, é no quarto quadrante. Analisando isso, eu vou para a minha circunferência lá quando nós estudamos o falta e passa. Bom, se é no quarto quadrante, então no quarto quadrante está dizendo o quê? Falta quanto para 360? Né? Então, o que acontece? Se eu tenho esse menos 60, né, que está lá no quarto quadrante, falta quanto para 360? 300, né? Então, eu tenho 360 menos o 60, vai ficar 300, né? 300 graus. Esse 300 graus é que nós vamos transformar em radianos. Então, tenho como referência o π igual a 180 e o 300 graus é igual a x. Aqui nós vamos descobrir qual o valor em π radianos. Então, aqui nós temos 180 vezes o x é igual a 300 vezes o π. X é igual a 300 dividido por 180. Aqui nós vamos fazer a simplificação. 300 dividido por 60 vai dar 5 e 180 dividido por 60 vai dar 3. Temos aqui, então, 5π sobre 3. Então, o meu argumento é 5π sobre 3. Aí, no plano Argand-Gauss, olha o que acontece. O U é o meu A e o meu B é menos raiz de 3. Então, aqui a ligação vai ser aqui, no quarto quadrante. Então, aqui, nós vamos girar no sentido anti-horário do meu ângulo e vamos chegar até 5π sobre 3, que foi o elemento que nós encontramos aqui, porque nós analisamos os dois ângulos, o menos 60 e o mais 60, transformando tudo em um ângulo só, tá? Em 1 grau só. No caso aqui, o 5π sobre 3, que vão estar, o 5π sobre 3 é o 300 graus, que encontra-se no quarto quadrante. E o quarto quadrante é exatamente onde o seno e o cosseno se encontram, ó, que são no mesmo quadrante. São no mesmo quadrante, então eles vão estar aqui, ó, 5π sobre 3. Esse aqui é o plano Argand-Gauss e aqui está o meu argumento, 5π sobre 3. Após essas explicações, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema. Ok, pessoal? Um beijão a todos e uma boa aula.